Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Ontem eu trouxe aqui um vídeo, aliás, um corte do Rodrigo Silva defendendo, dessa vez de um modo direto, um dogma mariano, que é a virgindade perpétua de Maria. Em outro vídeo, que eu mostrei também no meu canal, de um modo indireto, ele acabou defendendo a Imaculada Conceição. Então nós temos uma figura fora do catolicismo, eu não estou falando que ele está salvo, tá? Mas, enfim, quem vai decidir isso é Jesus Cristo. Mas nós temos ali uma figura fora do catolicismo, indiretamente defendendo dogmas da Igreja Católica. Por outro lado, hoje aqui eu vou apresentar o herege mor dentro da Igreja Católica, que é o Lucas Gelásio. Ele é o contraponto do Rodrigo Silva, porque ele está dentro do catolicismo defendendo heresias, principalmente heresias protestantes. O Lucas Gelásio, por sua vez, ele conseguiu ali estudar todos os documentos da Igreja Católica, só pode. Seja o decreto, carta pastoral, concílios, ele estudou tudo, pegou tudo que a igreja condena, né, e está ensinando para os católicos tudo que a igreja condena. Este é o único objetivo do Lucas Gelásio, levar católicos para o inferno, só pode. Eu vou mostrar para vocês aqui em menos de 2 minutos, tá? Eu fiz alguns cortes de um vídeo que o Robson me enviou, por sinal. E, cara, em 2 minutos, ele auto se excomungou da igreja, tá, gente? Tem ato de excomunhão que não precisa o bispo formalizar. Não precisa o bispo emitir ali, né, uma nota, sei lá, um decreto excomungando a pessoa. Tem a excomunhão automática, que a pessoa indo, né, contra ensinamentos, concílios, enfim. Por exemplo, né, citando aqui, tá, não estou falando que é o caso dele, mas tirar a criancinha do ventre da mãe, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Defender isso aí é excomunhão automática. Ir contra um concílio ecumênico, tá? Um concílio universal, é excomunhão automática. Isso aí não tem para onde correr. Nós temos um vidente, por exemplo, que é o vidente de Anguera, também. O vidente de Anguera ele já sofreu excomunhão automática. Tá? Claro, se o bispo formalizar, é algo, né, que vai ser melhor para o catolicismo. O bispo formalizar vai ser melhor para o catolicismo, porque a gente pode pegar através de um documento e mostrar, o cabra está excomungado. Mas aqui nesse caso, por exemplo, já tem uma excomunhão automática. Eu vou mostrar para vocês aqui em poucos minutos o Lucas Gelásio, primeiramente já usando algo que a igreja condena, que são revelações particulares que contraria a Bíblia Sagrada e também o Santo Magistério e a Sagrada Tradição. A igreja já condena isso daí, tá? E ele, através dessas revelações particulares, ele tenta colocar na cabeça do povo heresias que a igreja católica já condenou. Ele coloca na cabeça do povo como se isso fosse um ensinamento católico. E eu vou mostrar para vocês exatamente que a igreja condenou o que ele está ensinando. Ou seja, autoexcomunhão. Tá? Ele e o Padre Oliveira, que não existe, personagem fictício, Freira Nordestina, que também não existe, personagem fictício, e o Coroinha da Bicicleta também, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho e dá o like no vídeo, tá, gente? Dá o like no vídeo, muito importante, deixa um comentário aí. O último vídeo foi viral, tá? Peço desculpas para quem não gostou, mas realmente é só desse jeito aí, né, para poder ter um pouco de views. Né? Então foi meio viral ali, vários comentários, está tendo debates, e acho, né, muito engraçado, a pessoa tenta debater com o Cris Macabeus nos comentários dos vídeos. Olha, que loucura, né? Que loucura. Acho que eu tenho tempo para ficar o dia inteiro debatendo e ainda, né, refutando coisas que já foram refutadas há anos. Questão do primogênito, tem 1.500 vídeos aí na internet refutando a questão do primogênito, né? Aliás, né, eu não sei de onde o protestantismo tirou a ideia de que para ser primogênito tem que ter irmãos. Gente, primogênito não é o antônimo de unigênito, são coisas diferentes.
Primogênito é um grau de consagração, ou seja, o primeiro filho que nasce, ele é consagrado como primogênito. Não interessa se ele vai ter irmãos ou não, ele não deixa de ser primogênito porque deixou de ser, porque não teve outros irmãos. Ele continua sendo o primeiro filho que nasceu. Ou alguém deixa de ser o primeiro filho de um casal porque não teve outros irmãos. Alguém deixou de ser, ele vai ser o quê? O zero? Sei lá. Então, assim, cara, é cada burrice. Você vê que é pessoas burras. Né? Não para pensar na besteira que tá falando. Aí quer que o Cris Macabeus vá lá e responda. Pelo amor de Deus, né? Tem mais o que fazer da minha vida. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo. Do ladinho aqui, se quiser contribuir com o meu canal financeiramente, QR Code com o Pix do canal, através da chave Pix, crismacabeus@gmail.com. Vamos ver se a gente compra uma Commander com esse dinheiro, aliás. Tô brincando, tá, gente? E se aparecer a opçãozinha hypar, gente, essa opção hypar é muito importante. Você clica nessa opção, o YouTube vai entregar para mais 1.400 pessoas o vídeo, cara. Eu acho que foi assim que o vídeo ontem do Rodrigo Silva realmente viralizou, tá, gente? Mais de 20 mil views da noite pro dia, eu não entendi. Eu não entendi porque eu já fiz outros vídeos também com o Rodrigo Silva, vídeos ali, né, polêmicos, tá? Colocando títulos, como eu coloquei ontem, né, um título polêmico, e não viralizou da forma que viralizou o vídeo ontem, tá? Então, obrigado quem contribuiu aí compartilhando, hypando o vídeo, muito obrigado mesmo, tá? Porque viralizou mesmo o vídeo de ontem. Vamos ver se outros também viralizam da mesma forma. Então, sem mais delongas, também tem a opção do clube de membros do canal. Quem quiser fazer parte do clube de membros, é só clicar aqui, né, na descrição do vídeo. Tem 3 opções, R$ 1,99, R$ 4,99 e R$ 7,99. Vamos ver aqui, gente, a autoexcomunhão do Lucas Gelásio. Autoexcomunhão, gente. Tá? Nunca vi uma pessoa que consegue falar tantas besteiras, só o Lucas Banzoli, mas esse não faz parte do catolicismo. Estou falando dentro do catolicismo, tá? Falar tantas besteiras e ensinar tantas heresias em tão pouco tempo. A live foi grande, eu não vou colocar a live toda aqui, fiz um cortezinho do principal aí. Vamos lá, Lucas com vocês, Lucas Gelásio, o herege mor do catolicismo dentro do Brasil hoje, tá? Quando isso tudo se juntar, os conflitos que estão acontecendo no leste europeu com os que estão acontecendo no Oriente, isso já vai ser a Terceira Guerra Mundial. Já tem os 2 blocos formados. Já há uma união entre os países no formato de 2 blocos nos 2 conflitos graves que estão acontecendo no mundo. Então... Eu fico me perguntando quando que não teve guerras no mundo, conflitos, como ele está falando. Eu estou me perguntando aqui em que momento na história da humanidade, tá? Depois e antes de Cristo, não teve guerras. Alguém pode mesmo, deixa no comentário aqui do vídeo aqui, em qual momento da história da humanidade que a humanidade não passou ali por conflitos, guerras, enfim, tragédias. É impressionante como esses pregadores do fim do mundo, e aqui eu vou mostrar para vocês que a igreja condena os pregadores do fim do mundo, tá? Mas acho impressionante como eles vão pegando coisas que acontecem constantemente na história da humanidade, mas porque está acontecendo agora é o fim do mundo. E o pior é que não tem o mínimo de vergonha na cara de ficar ensinando essas coisas, sabe? Sabendo que é mentira. Não a guerra, tá, gente? A guerra tá aí. Mas que não tem nada de sinal de fim do mundo, vinda de Cristo. Não tem nada, cara. Nada. Ele sabe, o Lucas Gelásio sabe que é mentira. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, ele é o Daniel Lopes aqui do catolicismo. Tem lá fora do catolicismo o Daniel Lopes, né? E dentro do catolicismo tem o Lucas Gelásio. Mas a gente sabe que por trás disso tudo, eu já fiz um vídeo ali, né, sobre qual é a pira do anticristo. A gente sabe, é visualização, tá, gente? É visualização, monetização, a gente sabe disso, tá? Tô falando que é crime, não é crime. Né? A ferramenta tá aí, o YouTube tá aí, isso dá dinheiro, dá muito dinheiro.
Infelizmente dá, não é crime. O cabra pode fazer isso. Só que tem que aceitar também que tem outras pessoas que irão rebater tudo isso daí. Tem que aceitar, tá? Essa é a realidade. Nesse cenário que nós estamos vivendo, as guerras estão aumentando e esse é um dos elementos. As guerras estão aumentando, gente. Quando, como eu disse uma vez, quando não teve guerras? Quando a guerra não aumentou? A gente vê a guerra na Ucrânia, por exemplo, entre Rússia. Cara, acho que há 10 mil anos tem guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Aumenta, diminui. No Oriente, quando não teve guerra no Oriente, gente, pelo amor de Deus. Você que é católico, não caia na conversa desse fala mansa. Não caia na conversa desse cabra. A guerra no Iraque, lá nos anos 90, foi pior do que essa guerra agora. Meu Deus do céu, gente. O Brasil ficou sem gás de cozinha, só para vocês terem uma ideia, nos anos 90, por causa da guerra do Iraque. Teve aí, né, famílias aí tendo que cozinhar com lenha, porque não tinha mais gás. Então, assim, cara, não caia na conversa dos pregadores do fim do mundo. E a igreja, eu vou mostrar para vocês, a Igreja Católica, através de concílios, decretos, ela ordena que o católico não siga os pregadores do fim do mundo. E você católico está seguindo por quê? Para a manifestação do anticristo. Nosso Senhor mesmo diz que um dos elementos, um dos sinais desses tempos seriam as guerras e os rumores de guerras, e também... Tá vendo como é algo subjetivo? Um dos sinais seriam as guerras e os rumores de guerra. Tá, mas qual guerra, cara? Você tá falando da Ucrânia, tá falando lá do Irã, dos Estados Unidos? Qual guerra que Jesus Cristo estava falando? Porque sempre teve guerras. Sempre. Nunca a humanidade teve um momento de paz. E não vai ter, tá, gente? Depois eu vou mostrar para vocês que é uma outra heresia. A questão da paz aqui na Terra. Outra heresia que a igreja condena. Então o cabra vê uma guerra acontecendo lá na Ucrânia e fala que tá pronto. São os rumores de guerra de Mateus 24. Vou te contar que situação que o catolicismo está passando. Que situação, gente. E, cara, isso foi imprudência da própria igreja, deixando, né, permitindo, na verdade, né, permitindo, desde os anos 90, no final dos anos 80, e no começo dos anos 90, os pregadores do fim do mundo, os videntes, né, e a igreja não deu um corte rápido na época, agora aconteceu isso daí. O anticristo, ele vem como um pacificador. Para ele vir como pacificador, ele tem que vir no tempo de guerra. Então ele vem no momento em que tudo que se fala... Assim, resumindo, ele está meio que dizendo aqui que acho que o Donald Trump é o anticristo, tá? Eu não sei, mas eu tentei pescar a ideia. Eu acho que é mais ou menos isso que ele está falando. Seja a respeito de guerra. A falsa paz, né? Ele vai trazer a falsa paz. Uma falsa paz. Ele vem como um pacificador falso. E que os três se encaixam perfeitamente. E se os três realmente estiverem... a interpretação correta for que os 3 dias de trevas serão em 2029, e esse é o ponto. 3 dias de trevas é apócrifo, tá? A igreja nunca ensinou isso. É mais uma heresia. Os 3 dias de trevas só existe isso em textos apócrifos que a igreja católica não reconhece. Não teve santo nem santa que pregou 3 dias de trevas e a igreja reconheceu, tá? Agora presta atenção que ele está dando uma data aqui. Eu vou até voltar um pouquinho. Ele está dando a data de 2029. A interpretação correta for que os 3 dias de trevas serão em 2029, e esse é o ponto. Então, para ele, os 3 dias de trevas, que é apócrifo, é uma heresia também, tá? Quem ensina isso está ensinando heresia. Vai ser em 2029, então deu uma data aqui, tá? Final de um castigo, e é o ponto final de uma grande tribulação. Essa grande tribulação inclui o anticristo, logo o anticristo tem que se manifestar antes de 2029. Então ele já está dando um tempo para o aparecimento do anticristo. Então ele já deu uma data para o suposto 3 dias de trevas e agora está dando um tempo para o aparecimento do anticristo. E os 3 anos e meio antes é agora, a qualquer momento.
nesse ano de 2026. Agora ele está dando data específica para o aparecimento desse tal anticristo chefão que vai dominar o mundo todo, toda aquela landainha que a gente já... toda aquela história que a gente já conhece, né? É impressionante, velho. É impressionante que tudo isso saiu do protestantismo. Tudo isso saiu do protestantismo, cara. E o catolicismo... O católico foi buscar, gente, dentro do protestantismo, heresias para interpretar o Apocalipse, velho. É impressionante isso aí. Vamos lá. Ele já deu data para os 3 dias de trevas que nem católico é. Tá? Eu tenho vídeo aqui no canal explicando isso daí. É apócrifo. Ele já deu tempo e data para o aparecimento do anticristo. Ele já deu data para tudo isso, né? Vamos continuar vendo aqui. A Nossa Senhora de La Salette, ela também falou sobre os 3 dias de trevas. Não... Nossa Senhora de La Salette não falou nada sobre 3 dias de trevas, tá? E o que ela falou sobre anticristo e essas coisas todas foi condenado pela igreja, que é um opúsculo que foi condenado e foi escrito 27 anos depois da aparição. Tá? Veja que ele, cara, o Lucas Gelásio, ele consegue pegar tudo que a igreja condenou. Tudo. Ele pegou tudo que a igreja condenou. E está ensinando os católicos. Com todas as heresias, documentos, revelações que a igreja condenou. Aí eu falo para vocês, o anticristo vai aparecer? Não, o anticristo já está no mundo. O anticristo está agindo. Quando você tem alguém que se diz católico ensinando heresias, é o anticristo. Ah, mas o Lucas Gelásio é o anticristo? Não, é o espírito do anticristo. Está lá na primeira carta de São João, no capítulo 4, o espírito do anticristo. Com essa expressão, mas ela fala, o sol se escurece, a lua se escurece, passam 3 dias. Então ela está falando também de 3 dias de escuridão ali. Sim, porque se realmente os 3 dias de trevas serão em 2029... Mais uma vez, dando aí a data para acontecimento de males futuros. Por vários elementos, inclusive aqueles que eu comentei para vocês agora. Então o anticristo tem que se manifestar um período de 3 anos e meio antes. Esses 3 anos e meio já é agora. Então, quando fala de contagens de 7 anos, de uma tribulação, ou alguma coisa nesse sentido, nós teremos que contar o 1º ano até o 7º ano. E Nossa Senhora de Fátima falou com o Padre Oliveira. Nossa Senhora de Fátima falou com o Padre Oliveira. Nossa Senhora de Fátima falou com o Padre Oliveira aqui no Brasil. Santa Mãe de Deus, gente. Pior que usa o nome de Nossa Senhora, mano. Em 2023 e ano... Mais uma data, hein? 2023, segundo o personagem fictício Padre Oliveira, a grande tribulação começou e ninguém viu. Não teve nenhum cavalinho verde voando por aí, né? Anunciou que naquele ano começava um período da grande tribulação anunciada na profecia de Fátima. Então, se for a mesma grande tribulação do livro do Apocalipse... Se for a mesma grande tribulação, olha, eu vou te falar, velho. Jesus Cristo deixou claro em Mateus 24 que a grande tribulação seria uma apenas. Uma. Tanto que ele fala, a grande tribulação, nunca vai existir outra. Nem no começo do mundo, nem no presente, nem existirá jamais. Essa grande tribulação será tão grande que não tem outra. Ele estava falando que pode ser que o Padre Oliveira tenha profetizado uma outra grande tribulação. Que heresia, gente. Que heresia. E anunciado em vários trechos da Bíblia, ela dura 7 anos. Se ela dura 7 anos, então o 1º ano é 23, o 7º ano é 29. Toda essa história de 7 anos, tá? É tudo protestante, viu? Principalmente vem de Ellen White aí, os adventistas pregam isso. Não que não exista os 7 anos na Bíblia, mas está falando... Lá em Daniel, sobre esses 7 anos, está falando sobre a vinda do Messias, tá? Segunda vinda? Não, a primeira vinda do Messias. A primeira vinda do Messias, quando ele nasceu da Virgem Maria. E o anticristo se manifesta na metade desse tempo, segundo as interpretações, e também segundo fica claro em alguns trechos da Bíblia. Então, metade desse tempo é 2026. Não significa que é janeiro, fevereiro, se é metade não significa que é junho. Em algum momento de 26, porque 26 já é a metade desses 7 anos.
Então tá aí, minha gente. Vou parar por aqui por enquanto. Que ele falou do anticristo, ele cometeu várias heresias aqui, tá, gente? Excomunhão, auto-excomunhão, tá? Excomunhão automática. Cometeu várias heresias. Deu data para a grande tribulação, deu data para 3 dias de trevas, tempo para aparecimento do anticristo, data, e segundo ele vai aparecer esse ano. O anticristo vai aparecer esse ano. Eu já sei qual é a desculpa que ele vai arrumar no final do ano, em dezembro, quando o anticristo não aparecer, tá? Não vai aparecer anticristo nenhum, não tem anticristo chefão nenhum aparecendo e não vai aparecer. É claro que ele vai dar uma desculpa danada, e danada, que eu tô falando danada, que vem lá do inferno mesmo, cara. Que a revelação, vai vir uma revelação do Padre Oliveira que Jesus Cristo adiou por mais um tempo. A gente já sabe o que vai acontecer, tá? Só que o Concílio de Latrão excomunga esse cabra, cara. O Concílio de Latrão, tá? Excomunga esse cabra, que é o 5º Concílio de Latrão de 1512. Prestem atenção que olha o que está escrito aqui, ó. Decretamos e ordenamos, tá? Decretamos e ordenamos com a aprovação do Sagrado Concílio. E fala aqui sobre, né, clérigo, seja ele membro, né, direto ou indireto, tá falando, tá, do clero da igreja, e tá falando aqui, ó, presta atenção, eu já li isso aqui várias vezes para vocês, tá, mas a gente sempre tem que estar recapitulando, tá. Ordenamos a todos os que assumirem ou vierem assumir esta tarefa de pregar e que preguem e exponham a verdade do Evangelho e das Sagradas Escrituras de acordo com a exposição, interpretação e comentários que a Igreja, por sua longa tradição, aprovou e aceitou, tá, para o ensino até o presente momento, e que aceitará no futuro, sem qualquer acréscimo contrário ao seu verdadeiro significado ou em conflito com ele. Ou seja, a ordenação é que quem for, né, fazer uma pregação a respeito dessa questão aí escatológica, que tenha que ensinar o que a igreja determina. Devem sempre insistir nos significados que estão em harmonia com as palavras das Sagradas Escrituras e com a interpretação devidamente e sabiamente compreendidas dos doutores mencionados acima. Agora vem a condenação. Não devem, de modo algum, ousar pregar ou declarar um tempo fixo. Olha, preste atenção no que está aqui, gente. Não devem, de modo algum, ousar pregar ou declarar um tempo fixo para males futuros, a vinda do anticristo ou o dia preciso do juízo. Esse cabra aqui agora, neste momento que eu estou passando esse vídeo, cometeu todas essas heresias aqui, tá, gente? Em menos de 2 minutos. Em menos de 2 minutos. Não devem de modo algum ousar pregar ou declarar um tempo fixo para os males futuros ou a vinda do anticristo ou o dia preciso do juízo, pois a verdade diz que não nos cabe conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Tá condenado, tá, gente? Continuando aqui, né, o concílio, estamos impondo uma restrição a todos do clero, seculares, regulares e outros, de qualquer status, posição ou ordem, que se dediquem a esta tarefa em seus sermões públicos. Não devem ficar predizendo eventos futuros com base nas Sagradas Escrituras, nem presumir que os conhecem pelo Espírito Santo ou revelação divina, nem que previsões estranhas e vazias sejam assuntos que devam ser firmemente afirmados ou sustentados de alguma outra forma. Ou seja, o cabra não é para o cabra ficar
fazendo previsões estranhas, previsões futuras, nem com as Sagradas Escrituras, nem com revelação particular, não é. Não é para fazer isso. E você que está seguindo este cabra, você está cometendo também um ato de heresia. Agora, você está sabendo, você pode até justificar, olha, eu não sabia. Né, Miriam Rios? A Miriam Rios fica seguindo essas pessoas. Pode até falar, não sabe, agora sabe, tá? Em vez disso, por ordem da palavra divina, que exponham e proclamem o evangelho a toda criatura, rejeitando os vícios e elogiando as virtudes, promovendo em todos os lugares a paz, o amor, né? Isso que eles devem fazer. Não ficar pregando o fim do mundo, não ficar colocando medo nas pessoas. A igreja condena, isso é coisa de protestante, gente. Isso aqui é coisa de protestante. Quem quiser aí pode ler todo o Quinto Concílio de Latrão. Tem no site do Vaticano, está em português, gente. É só ir lá e conferir. Como eu falei, excomunhão automática para esse cidadão. Excomunhão automática, tá? Não precisa nem do bispo formalizar isso daí, não. Tá indo contra os ensinamentos da igreja. E ainda se utiliza de revelações particulares não reconhecidas pela igreja, fica ali, né, fazendo malabarismos com as revelações de Fátima, misturando o Padre Oliveira, o personagem fictício do Padre Oliveira, com as revelações de Fátima. E agora, para terminar, vem a cereja do bolo, o milenarismo. Prestem atenção nisso daqui, gente. O castigo de Deus é, na verdade, uma purificação de Deus. E depois que há esse castigo, as pessoas que foram castigadas, elas ficam mais puras. E a pureza é a mesma coisa que a santidade. Então Deus vem santificar o mundo. O castigo... Deus vem santificar o mundo. Presta atenção, o amor que esse cabra tem pelo mundo, pelos bens materiais, não deixa de modo algum ele ensinar as coisas celestiais. Que é isso que o católico espera. A Jerusalém celestial, não a terrena. A Jerusalém terrena foi jogada no lixo, como está lá na carta de São Paulo aos Gálatas. Foi jogada no deserto. Da grande tribulação, do anticristo, vem como uma forma de purificação. Depois disso as pessoas serão mais santas, o mundo será mais santo, as instituições serão mais santas, a santidade vai abundar. Verdadeira paz, né? É isso. A verdadeira paz aqui na terra, gente, aqui na terra. Isso aqui também é heresia. Isso aqui também é heresia, tá? É excomunhão automática. É heresia. Uma paz verdadeira. O anticristo vem trazer uma falsa paz, mas Jesus Cristo, ele vem instaurar nos nossos corações a verdadeira paz. E a verdadeira paz no mundo, ela não pode existir sem aquele que é o verdadeiro pacificador, que é Jesus Cristo. Ou seja, está ensinando o que os protestantes, principalmente os pré-tribulacionistas, né? Aquilo que eles ensinam. Tem também a ala dispensacionalista, enfim. Né? No protestantismo tem de tudo. Que é o reino de Cristo aqui na Terra. Cristo vem reinar aqui neste planeta, a última geração, né? São os escolhidos, porque Deus, o Deus do Lucas Gelásio é igual ao Deus protestante, faz acepção de pessoas. Os apóstolos eles morreram, todos, martirizados, tirando São João. Mas, sabe, um morreu crucificado de ponta cabeça, o outro foi degolado, mas os santinhos do fim do mundo, porque Deus, né, Deus, esse Deus que faz acepção de pessoas, vai reinar neste mundo com os santinhos do fim do mundo, gente. A igreja não ensina isso, tá lá no decreto, tá? Também, isso aqui você pode encontrar no site do Vaticano, em outros lugares também, tá? Aqui tá no decreto de 19 a 21 de julho de 1944, tá? A tradução aqui para o português desse decreto do Vaticano. O que diz aqui? Aqui é uma resposta a dúbias. O que são dúbias, né? São aquelas dúvidas que o próprio clero levanta, um bispo, um padre levanta e coloca isso principalmente ali, eu não sei exatamente
como é o andamento jurídico disso, tá? Eu acho que vai direto para o dicastério para a doutrina da fé. Hoje o dicastério, naquela época, era a congregação para a doutrina da fé. E eles emitem uma resposta, tá? Por exemplo, né, a fiducia supplicas, que todo mundo condena, na verdade foi uma resposta do dicastério para dúbias, né, que alguns bispos levantaram. Mesma coisa aqui. Foi levantada as dúbias a respeito do milenarismo. E qual que é a resposta da igreja? Prestem atenção. Nos últimos tempos, mais de uma vez se perguntou a esta Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício o que se deve pensar do milenarismo miticado, que ensina que o Cristo Senhor, antes do juízo final, tudo que esse cabra está ensinando, tá, gente? Ocorra ou não antes da ressurreição de muitos justos, virá visivelmente a esta terra para reinar. Tendo examinado o tema, na reunião plenária da quarta-feira, 19 de julho de 1994, né, os eminentíssimos e reverendíssimos senhores cardeais encarregados de velar pela pureza da fé e dos costumes, depois de ouvir a opinião de seus consultores, decretaram responder: o sistema do milenarismo, no caso aqui, que foi a pergunta do milenarismo miticado, não pode ser ensinado sem perigo. Continuando. E no dia seguinte, na quinta-feira, 20 do mesmo mês e ano, o Santíssimo Senhor Nosso Pio XII, Papa pela Divina Providência, na habitual audiência concedida ao Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor, assessor do Santo Ofício, aprovou e confirmou, né? Aprovou, confirmou e mandou publicar esta resposta dos eminentíssimos padres, dado em Roma, no Palácio do Santo Ofício, no dia 21 de julho de 1944, tá? Aqui está tudo, e aqui está o decreto em latim. Então, a igreja condena o ensinamento do milenarismo de qualquer forma, tá, gente? Não adianta vir falar, não, mas eu não tô usando o termo milenarismo. Tá usando, gente, de um modo indireto, dizendo que Cristo vai reinar neste mundo, tá? E aqui, gente, mostra o que no decreto? Aqui, eu só não entendi aqui se esses comentários faz parte desse decreto ou esse decreto é de 1945 agora, tá? E nesse decreto de 1945, que fala sobre os erros do milenarismo, diz aqui, ó, como dão a entender as primeiras palavras do documento, este decreto fora procedido de uma resposta ao Santo Ofício, datado de 11 de julho de 1941, ao arcebispo de Santiago do Chile, onde o erro milenarista parecia propagar-se com muita força, graças, entre outras causas, à renovação do interesse pelo livro, né? E eu não sei ler esse nome aqui exatamente, está em espanhol aqui. Venida del Messias em Glória e Majestade, acho que é isso. Né? A obra desse cidadão aqui, que o pseudônimo dele é Manuel Lacunza, que já havia sido posto no Index. Então a obra já tinha sido colocada no Index em 1824, tá, gente? E o pessoal estava usando esta obra para ensinar milenarismo. Essa resposta se encontra reproduzida e comentada no número de 15 de abril de 1942, tá? O decreto atual a retoma, omitindo, porém, esta restrição, tá? Que ele coloca aqui, que se lia após as palavras, que eu não sei ler em latim aqui. Ó, o decreto afirma, portanto, que o milenarismo, ou quiliasmo, acho que é assim que se fala, tá, gente? Mesmo na forma mitigada, né, ou espiritual, segundo o qual Cristo retornaria de forma visível à Terra. Olha só, gente, quando eu falo aqui para vocês que Cristo não vai pisar neste planeta mais, tudo que ele tinha que fazer aqui ele já fez,
Ele não tem mais nada o que fazer aqui. Está aqui no decreto, gente. No decreto da Santa Igreja. Então aqui, ó, que Cristo retornaria de forma visível a essa terra, para nela reinar antes do juízo final, precedido ou não pela ressurreição de certos números de justos. O decreto afirma que uma tal doutrina não pode ser ensinada sem prudência relativamente à fé, como a resposta de 1941 acrescentava. Né? Aí coloca aqui em latim, que eu não sei ler. Em latim, tá, gente? Vossa Excelência tratará de vigiar com cuidado para que a mencionada doutrina não seja, sob pretexto algum, ensinada. Que doutrina? Milenarismo. Propagada, defendida ou recomendada, nem de viva voz, nem por tipo nenhum de escrito, seja qual for. Não deve ser entendido somente de um ensino ou pregação pública, mas de todo meio de propagar ou recomendar a teoria. O decreto tem, ademais, alcance doutrinal. Alcance doutrinal, ou seja, é doutrina isso daqui, tá? É implicar que a própria teoria não é segura do ponto de vista da fé. Ainda continua aqui, tá, gente? É sabido que o milenarismo herdado do judaísmo encontrou nos primeiros séculos da igreja ecos entre os cristãos, e mesmo em certos padres, como Pápias, São Justino, Santo Irineu, Tertuliano, Santo Hipólito, foram em graus diversos milenaristas, mas, entre outros, Orígenes, São Dionísio de Alexandria e, sobretudo, São Jerônimo e Santo Agostinho, opuseram-se a esta doutrina, e já no concílio de Éfeso nomeia-se o milenarismo as divagações e os dogmas fabulosos do infeliz Apolinário. Embora, né, o quiliasmo não tenha sido, acho que é assim que se fala, tá, gente? Não tenha sido qualificado como heresia, a sentença comum dos teólogos de todas as escolas vê nele uma doutrina errônea, a qual certas condições das ideias primitivas puderam arrastar alguns antigos padres. A fé da Igreja não conhece senão duas vindas de Cristo, e não três. O principal texto sobre o qual se apoia os milenaristas é o difícil capítulo do Apocalipse 20, de São João. Mas seja qual for seu sentido, debatido entre exegetas, a interpretação milenarista não é mantida por nenhum comentarista católico, ou seja, Lucas Gelásio não é católico. Lucas Gelásio, professor Carlos Nogueira. Professor Carlos Nogueira ainda tem que ler o livro dele e ver o que ele fala sobre o milenarismo lá. Não é católico. Está falando aqui, ó, qualquer pessoa que pregue o milenarismo, o reino de Cristo visível nessa terra, não é católico, gente. Não é católico. Então está aí mais um vídeo aí, né? Eu trouxe ontem alguém fora do catolicismo, Rodrigo Silva, defendendo dogmas católicos. E aqui eu trouxe alguém que se diz católico, está dentro do catolicismo, defendendo heresias protestantes e coisas que a igreja bateu o martelo e disse que, ó, são coisas contrárias à doutrina da igreja católica. Ou seja, é excomunhão automática aí, tá, gente? Eu não estou excomungando ninguém. Quem fala é a igreja, não sou eu. Agora, é claro, se o bispo vier e formalizar, melhor ainda, né? Melhor ainda, a gente pega e coloca aqui, ó. Tá excomungado. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.